Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o segundo vlog de leitura do ano. Eu ia falar primeiro, mas não é. Porém, é a primeira releitura do ano. Hoje eu vou ler com vocês Caída por Você. Basicamente, eu queria fazer um vídeo diferente, né? Queria fazer algo do tipo, quantas páginas eu leio por uma semana, ou sei lá, quantos livros eu leio em uma semana. Só que eu não vou fazer isso porque é bem provável que a minha próxima leitura seja Keeping 13. E eu quero fazer um vlog de leitura só pra ele, né? E eu não queria descartar essa ideia de gravar sobre esse livro, então vai ser um vlog de leitura só pra ele também. Eu li esse livro aqui, gente, em 2024 pela primeira vez. E olha como tá as marcações, tá um horror. Tá tudo pra fora, tipo assim, eu coloquei tão pra cá que tem uns que tá amassado por causa que encostou na parede. Cara, ficou muito pra fora, mas enfim, era o meu começo, né, marcando. E eu só marquei o final também do livro, tipo... Bom, basicamente, o motivo por eu querer reler esse livro é porque na época que eu li em 2024 eu gostei muito dele, só que, tipo, eu não dei 100% de atenção pra ele, sabe? Quando você lê alguma coisa e você sabe que você poderia, sei lá, ter feito mais pelo livro, então... Eu fiquei assim, e aí eu fiquei sentindo isso, fiquei sentindo que tava devendo. E aí, em 2025 eu não li o livro, mas no final de 2025 eu falei, caramba, eu vou ler em 2026. É bom porque já vai ter feito mais de um ano que eu li ele. Então vamos reler esse querido. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês as marcações que eu vou fazer, porque isso aqui, sem condições. Eu vou ver se ainda tem como eu utilizar pra passar pra trás, né? E colocar novas marcações. Mas é isso. Aproveitando que meus livros eles estão virados, eu decidi virar os lidos porque eu não tava conseguindo enxergar os não lidos, entendeu? Aí assim eu consigo dar mais foco. Pra vocês terem uma noção, minhas últimas leituras, ó, tá bem pra trás, entendeu? Eu ainda não consigo fazer muito, ó, pode ver que tem uns que tá pra frente. Mas eu tento, ó, pode ver, tá vendo? Esse aqui, que já é uma leitura mais antiga, já é um pouco mais pra fora, aquele lá também. Tá vendo? Ah, os lá de cima são os mais marcados. Esses aqui que são da Ilha Hazelwood. Ó, eu comecei a fazer mais pra cá, né? Pra lá, né? Mas, ó, por exemplo, esse aqui... Ai, meu Deus. É lua nova esse aqui. Ó como tá. Eu li em 2024 também. Bom, gente, eu esqueci de falar pra vocês também que eu só não faço vídeo de, sei lá, quantas páginas eu leio por semana também, porque eu tenho certeza que eu vou terminar isso aqui ou hoje ou amanhã. Porque é um livro grande, mas ele tem 200. Esse livro tem... Meu Deus, o livro não tem nem 300 páginas. Com certeza eu vou terminar hoje. E eu acabei de ver uma coisa que eu não lembrava que eu tinha feito. Eu marquei o livro. Gente, eu não acredito que eu marquei o livro. Olha aqui. Meu Deus, eu não lembrava disso. Eu não gostava dessas coisas de marcar, porque eu achava muito feio. Até hoje eu não marco livro, assim, de desenho, sabe? De escrever com caneta, igual eu fiz aqui. Eu só fiz em alguns, mas, tipo, muito pouco mesmo, porque era quando eu tava me sentindo segura de que eu não ia estragar o livro pra sempre. Entendeu? Então eu não faço. Mas esse aqui tá, até que tá bonitinho, né? Mas enfim, vamos lá, gente. Eu vou escolher as marcações. Tem que escolher algo que esteja parecido, que seja parecido com as marcações que a gente já tem aqui no livro, né? Mas enfim, ainda bem que eu fiz vlog de leitura pra ele mesmo, porque, nossa, se fosse ir lendo por uma semana, gente, não ia durar nada. Porque esse livro aqui ele é muito pequeno, vai ser muito rápido de ler. Enfim, deixa eu ver aqui. Ó, gente, esses aqui são os marcadores que eu tenho, tá vendo? No final do ano passado, eu fiz as compras na Shopee pra me poder, né, ter, porque quando falta... Nossa, quando falta é a pior coisa, você fica tipo... Quantas vezes eu já não marquei livro com qualquer cor, só porque eu não tinha a cor certa? Ai, ai. Pior que é muito satisfatório você ficar marcando o livro depois com a cor certa, quando ela chega. Mas dá muito trabalho. Temos um problema, hein? Então, né?
meio que eu só tenho uma cartela das cores que eu preciso. E, tipo, eu jurava que tinha duas. Cadê? Ah, deve estar escondido em algum livro, não é possível. Gente, eu só tenho isso aqui. Como que eu vou usar isso aqui? Não tem como. Ó, é o roxo, tá vendo? Esse lilazinho também tem. E esse rosa. E esse tom de rosa aqui. Na verdade, é exatamente essas três cores que eu usei. É essa, essa e essa, as três. O problema é que tem muito pouco aqui, eu não sei se vai dar. E eu também nem lembro que tipo de marcação eu fiz, ó. Eu usei as três cores, pode ver. O claro, o lilás e o escuro. Tem que descobrir lendo, né? Mas enfim, gente, é isso. Então, só essa cartela eu vou usar, porque, né, nem tem outra mesmo. Se eu quisesse, não tinha como. E é isso, vamos lá. Eu comprei umas coisas na Shein e eu espero que chegue hoje pra eu mostrar pra vocês. Tô aproveitando que eu tô no vlog. Enfim, gente, vamos começar essa leitura, que eu já demorei demais já. Gente, eu vou fazer um resuminho pra vocês. Eu comecei aqui e já vem uma nota dos leitores, né, com resuminho. Vou mostrar pra vocês. Os livros da Arqueiro são muito bonitos, tem sempre essa página aqui, falando sobre a editora. E tem a capa do livro escuro. E aqui a nota aos leitores. Ó. Então, basicamente, esse livro é sobre uma aluna do ensino médio extremamente dedicada e obcecada por seus objetivos, que se vê numa situação bem esquisita. Charlotte sempre tira nota máxima, foi aprovada no processo seletivo de uma ótima faculdade e quase conseguiu a atenção do cara de quem estava afim. Mas ao cair de uma escada enquanto fazia decoração no baile de formatura, Charlotte acorda numa cama desconhecida com 30 anos de idade e percebe que está noiva do seu arqui-inimigo. Os dois são obrigados a se unir para encontrar o caminho de volta aos 17 anos e descobre que a vida é mais que lutar por sucesso acadêmico. Gente, esse livro é muito bom, meu Deus do céu. Essa história, basicamente, ela cai de uma escada e ela acorda 30 anos mais velha e ela acorda com o menino que ela odeia da escola, que sempre compete com ela pelas coisas, sendo o marido dela. E ele, lembrando, tá? Ele também tá, tipo, nessa loucura, ele não tá, tipo, nossa. Tipo assim, como fala? Ele meio que viajou igual ela, sabe? Ele não fica tipo, por que você tá estranha, mulher? Não. Ele fica tipo, meu Deus do céu, eu também acordei mais velha, entendeu? E é isso, gente. Agora oficialmente eu vou começar. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora. Gente, eu no meio da minha leitura, ó, página 19, que me chega as coisas da Shein que eu falei pra vocês. Meu Deus, agora eu vou provar aqui pra ver como que vai ficar tudo e depois eu volto a ler. Oi, gente, tô de volta. Cara, eu sumi total, né? Eu não apareci esses dias porque eu não li nada do livro. Eu li, tipo, uma página, 2 páginas. Então eu não vim falar pra vocês sobre ele, mas hoje já é dia 30 e eu queria terminar esse livro antes do mês acabar. Aí eu tô meio que correndo, né, de certa forma, pra terminar ele ainda em janeiro. Como ele é rapidinho, eu tenho esperanças de que eu consiga, mas se não der, também tudo bem. Enfim, gente, eu não li o livro porque eu tava fazendo outras coisas, assim, tava assistindo e tal, e aí eu não li tanto do livro, eu li, tipo, 1, 2 páginas, sabe, nesses 2 dias que eu fiquei, se falar com vocês, acho que foi 2 dias que eu fiquei sem ler o livro direito. Mas enfim, agora eu tô na página 78, ó. As marcações estão ficando assim. Tá vendo? Essas do começo aqui, ó. Eu tô pegando as do fundo aqui, ó. Pode ver que tem, ó. Tá tudo grande, né? Eu tô pegando essas do fundo e reutilizando, né? E colocando aqui na frente. E é isso, gente. Bom, vou contar pra vocês o que tá acontecendo na história por enquanto. Basicamente, a gente tá descobrindo sobre a vida da protagonista, né? A gente descobre que ela é uma pessoa muito organizada, que ela gosta muito de ter controle sobre a vida dela. E, assim, esse livro é muito legal, gente, sério. Eu não sei explicar. A escrita dele é muito, assim, fácil de ler. É muito gostosa, sabe? Tipo, não sei explicar. É muito boa a escrita desse livro, gente. É muito legal. E, tipo, não sei, cara. Mesmo a autora, ela não é adolescente. A autora é adulta. E ela escreve como uma adolescente. Então eu acho super legal. Mas enfim, gente,
Por enquanto a gente conheceu os personagens ao redor dela, conheceu ela, e eu finalmente tô na página em que ela viaja no tempo, né? Então eu vou basicamente falar pra vocês como é tudo. Ela tem meio que um arqui-inimigo na escola, que é o Renner. Esse Renner, ele estraga tudo na vida dela. Como eu disse pra vocês, ela é muito organizada. Ela tem uma lista das coisas que ela quer fazer. E nessa lista tem, tipo, tudo que você imaginar, sabe? Ela quer ser convidada pro baile de ensino médio. Ela quer fazer o baile de ensino médio. Ela queria ser presidente do Grêmio Estudantil. E aí, o que que acontece? Tudo que ela faz, esse menino estraga. Por exemplo, ela queria ser presidente do Grêmio. Ela não conseguiu ser presidente, ela conseguiu ser vice. Por quê? Porque o Renner descobriu que ela queria ser presidente e aí ele foi lá só pra irritar ela. E é claro que ele ganhou, porque ele é, tipo, popular da escola que todo mundo gosta e ela é a única que não suporta ele. Então, ela fica com muita raiva. Ela também tem raiva dele, porque uma vez eles foram... ele chamou ela, acredita, no primeiro ano pra ir no baile, né, no baile da escola, e aí ele não apareceu. E aí a amiga dela, que é a Cassie, que é uma amiga muito duvidosa, tá, gente? Já vou falando pra vocês aqui, eu acho essa menina muito duvidosa. A Cassie falou pra ela que ela ouviu falar que o Renner tava saindo com outra menina. E aí a Char fica tipo, que é a protagonista, né? Fica tipo, eu não acredito que ele me trocou por outra. E aí ela pega esse ódio mortal dele pra sempre. E aí ele é, né, conhecido por ela, por estragar tudo na vida dela. E é isso, gente. Basicamente ela é realmente muito organizada. Ela deu um tema pro baile desse ano. E aí o pessoal, ele não gostou, né, o Renner. E aí ele ficou tipo, não, vamos fazer tema Fundo do Mar. E aí todo mundo amou. Então, assim, ela realmente leva isso muito a sério. Por enquanto, a gente tá na parte que o quê? Depois que eles escolheram o tema, eles foram atrás das decorações e os dois foram juntos. Eles são meio que um enemies to lovers, sabe? Tipo isso. E aí, eles estão decorando o ginásio da escola pro baile. E aí, o que que acontece? Eles encontram uma cápsula do tempo. E aí, eles tocam na... Eu não lembrava isso, eu não lembrava disso, tá? Eles tocam na cápsula do tempo e eles sentem, tipo, como que fala? Quando você leva um arrepio. Eles, tipo, levam um choque, entendeu? E aí os dois ficam tontos. E aí eu não entendia como que eles viajavam no tempo. Agora eu entendi. Na primeira vez que eu li, eu fiquei tipo, tá, eles viajam, entendi. Mas aqui, lendo de novo, eu percebi esse detalhe de que eles tocam na cápsula e aí só depois, quando eles levam um tombo lá, que a protagonista cai da escada, ela cai em cima dele e ele também tocou na cápsula, por isso que ele viaja junto. E aí eles, né, por isso que dá essa viagem no tempo. Eles meio que tocaram na cápsula e levaram um choque. Então, eu achei bem legal isso. Enfim, gente, o livro por enquanto tá muito legal, eu tô adorando. Eu tô com medo de ler ele de todo jeito, porque na primeira vez que eu li, gente, eu meio que lia e, tipo, deixava o livro, que nem eu tô fazendo agora, entendeu? Lendo, tipo assim, uma página por dia, quase isso. E eu tô com medo de estragar o livro de novo, gente, porque eu quero que esse livro seja ou 5 estrelas ou 5 e favoritado, porque esse livro é muito bom. E quando eu li pela primeira vez, eu sabia que eu não tinha dado valor a ele, por isso que dessa vez é importante pra mim dar mais valor a esse livro. Mas basicamente é isso que tá acontecendo. E o que eu falei pra vocês sobre a Cassie, gente, é que eu acho ela uma amiga muito duvidosa. Quando você precisa dela, ela demora pra te responder, mas quando ela precisa, você vai lá correndo, sabe? É tipo isso, ela faz as coisas virarem a ela, ou, tipo, virarem pra ela uma conversa. Se é sobre eu, ela vai fazer virar a conversa pra ela, entendeu? E ela também é desse tipo de amiga que tá abandonando a protagonista toda hora pra ficar com o namorado. E ela também não é uma das maiores, sabe, amigas, tipo, pelo que eu percebo, ela realmente é uma amiga bem estranha. Mas enfim, né, vamos ver no que vai dar. E é isso, gente, por enquanto é isso. Até que eu marquei bastante já. Vou continuar aqui e depois volto com vocês. Oi, gente, apareci. Vamos falar sobre esse querido. Eu terminei ele agora há pouco. E eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, porque eu literalmente, essa última parte que vocês viram agora de mim falando, foi tipo de dias atrás e eu falei até o ponto principal do livro, que é eles viajando no tempo, mas eu não falei mais nada, né? Então, tipo, tem muita coisa pra falar. E vamos começar. Basicamente, depois que eles viajaram no tempo, a gente tem muitas cenas
Porque a gente tem toda a confusão, né? Eles estão se sentindo confusos, eles vão atrás dos pais deles, e aí acontece muita coisa. Eu não vou dar spoiler pra vocês, porque não é bem um spoiler, mas é também ao mesmo tempo. É uma coisa que, tipo, acho que é legal você descobrir lendo, entendeu? Então eu não vou dar detalhes pra vocês, mas basicamente ela vai pra casa da mãe. E ele vai pra casa dos pais e eles descobrem que muita coisa mudou. Uma coisa que não é spoiler, né? Eles descobrem que estão prestes a se casar. Não sei se eu falei isso pra vocês, acho que não. Mas eles estão prestes a se casar, tipo, daqui a uma semana, parece. São poucos dias. E aí eles ficam totalmente confusos, tipo, cara, eu odeio ele, como que a gente vai se casar? E eles fica toda essa temática. Mas é bem legal porque a Charlotte e o Renner, adolescentes, eles estão muito acostumados a discutir um com o outro e eles não estão acostumados a ter pelo menos um diálogo que preste, sabe? Que não seja uma discussão. Então é muito legal porque nesse momento que os dois acordam com 30 anos, eles conseguem meio que, como eles estão vivenciando uma vida de adulto, eles conseguem ter muitas conversas que demonstram que sim, os dois têm plena capacidade de conversar sem discutir, inclusive sobre coisas que estão afetando os dois ali naquele momento. Uma coisa que eu tava pensando enquanto eu lia é que eu não imaginava como os dois iam ficar juntos, porque eles terem viajado no tempo juntos realmente ajudou muito os dois a se gostarem. Porque antes eles se odiavam muito, eles tinham muita coisa, como eu posso dizer, muito mal entendido. Meio que as coisas, elas apontavam para um lado de que ele era horrível e ela tinha que odiar ele, mas não era assim, entendeu? Tudo que ele já fez ou falou que ela odeia nele, que ela pegou ódio nele, eram coisas que eram só mal entendidos, entendeu? Fulano inventou mentira, ele falou no sentido que ela entendeu errado. Então, assim, são muitas coisas que fizeram os dois ficarem assim nesse pé de guerra e todas elas são só mal entendidos. Então, a partir do momento que os dois conversam sobre muitas dessas coisas, eles se entendem o porquê o outro é assim. Então, a gente tem muito diálogo deles sobre essa parte familiar também, porque o Renner, ele passou por uma coisa, né, uma tragédia, assim, na família dele, e ele conversa isso com a Charlotte, ele nunca tinha falado sobre isso com ninguém, assim como ela tem muitas questões com o pai, e por mais que ela fale sobre isso com a melhor amiga, ela sente que pode confiar no Renner, mesmo odiando ele, né, odiando entre aspas, ela sente que pode confiar nele e contar pra ele as coisas que acontecem. Então, assim, é muito legal essa parte da situação dela com o pai, é muito interessante também, porque os dois, eles não têm muito contato, ele foi embora, e ficou só ela e a mãe dela. Então, assim, durante muito tempo ela ficou muito decepcionada, porque ele deixou de ir na formatura do ensino fundamental, ele deixou de fazer muitas coisas, e ela ficou super chateada com ele. Então, no dia que ela viaja no tempo, ele liga uns momentos antes, e aí ele fala se ela quer ir pra casa de verão dele com a nova namorada dele, porque eles estão prestes a ter um bebê. E a Charlotte, ela fica muito chateada, porque ela nunca teve um momento com o pai dela, e agora ela vai ter uma irmã, né, um irmão, uma criança, que vai ter totalmente o tempo com o pai, o tempo que ela não teve, e aí ela fica, tipo, super chateada, só que no futuro, quando ela viaja, ela percebe o quanto essa viagem não ter feito essa viagem, né, porque ela não foi, ela percebe o quanto não ter feito essa viagem foi muito importante pro rumo das coisas, porque assim, muitas coisas aconteceram. Então, basicamente, é muito legal ver os dois tratando dessas coisas, porque ele super apoia ela também quando ela vai conversar com o pai dela, quando eles já voltaram do futuro, ele até fala pra ela, você quer que eu vá com você? Porque a presença dele, enquanto eles tinham 30 anos, se tornou muito importante. A presença do Henry pra ela se tornou muito importante. E eles começaram a se conhecer de outra forma, uma forma que eles não se conheciam antes. E começaram a entender muitas coisas, assim, e acabar com muitos mal entendidos. E basicamente é isso, gente. Acontece muita coisa legal também, eles se beijam e tal, quando eles estão com 30 anos. E são cenas, assim, muito legais mesmo. E eles ficam desesperados porque eles vão casar. E eles ficam tipo, não, eu não posso casar. E aí eles falam, ela fala pra amiga dela. E a amiga dela fica tipo,
sabe, confusa. E aí a mãe dela não fala pra mãe dela da viagem no tempo, mas a mãe dela acha que ela tá nervosa por causa do casamento. Então, assim, gente, é muito legal. Mas é basicamente isso. E aí, uma coisa que me incomoda muito é que quando eles voltam, eles não conversam sobre. Basicamente, acontece uma cena lá que eu não vou ficar falando, né, pra vocês lerem, porque é bem legal. E aí ela cai, e aí ela volta, eles voltam pro passado. Pro presente, no caso, né, porque o passado é o presente deles. E aí eles voltam, e aí ela fica, tipo, toda transtornada. E aí ele fala alguma coisa do tipo, porque quando ela caiu no presente, antes deles viajarem, ela caiu em cima dele, porque ela tava na escada, ela caiu em cima dele. E aí no futuro ela cai de novo, volta pro tempo dela, e eles caem do mesmo jeito que eles tinham caído antes deles viajarem no tempo. E aí ele olha pra ela e fica tipo, nossa, tá acabada, hein? E ela fica tipo, ah, tá, beleza, tudo isso foi um sonho, eu tava sonhando, esse menino é um ridículo, então foi tudo uma ilusão. E aí fica assim, por, tipo, 2 semanas, eu acho, fica nessa situação constrangedora de tipo, ai, foi ilusão, não foi verdade. Dá uma raiva disso, porque é óbvio que foi verdade, é óbvio que vocês dois viajaram no tempo e é óbvio que vocês se lembram disso, tá? E ele se lembra, se você se lembra, ele se lembra. Só que ela fica achando que tá sonhando, sabe, gente? E fica nessa discussão. Aí, beleza, tem um momento, depois que eles voltam, que eles ainda não conversaram, tá? Ninguém falou um pingo. Eles meio que voltam como se nada tivesse acontecido, entende? Eles não falam da viagem no tempo, eles ficam tipo, entendeu? Ele fica tipo, ai, você tá bem? Machucou? Ela tá tipo, tô bem, tô bem. E aí ele vai lá chamar a enfermeira da escola, entendeu? Então é isso que acontece, eles não conversam sobre. E aí tem um momento super legal que vale, nossa, vale muito a pena ler, que ela confronta a amiga dela, Cassie, aquela menina que eu falei pra vocês que é uma menina meio duvidosa. E aí elas estão brigando lá, e aí depois ela foge lá, e aí ele vai atrás dela, o Renner, né? E eles conversam sobre isso e tal. E aí, assim, fica meio que subentendido que ele lembra também, entendeu? Mas ninguém fala nada, ninguém fala nada sobre o assunto. Aí, beleza, nisso que eles estão conversando, eles têm um momento lá, e aí ela fica toda apaixonada de novo, fala, meu Deus, não foi ilusão, é ele mesmo. E aí, o que acontece? Ela chama ele pra ir pro baile, e aí, o que acontece? A parceira de baile dele chega bem na hora, falando assim, ai, achei vocês dois, não sei o que. E aí, ela fica tipo... E eles ficam tipo... Porque, né, quase foram presos no flagra ali, se beijando. E aí, a menina fica tipo, ai, Renner, a gente tem que falar sobre a sua gravata, porque tem que combinar com o meu vestido. E aí, a Charlotte fica tipo... Aí ela corre, obviamente ela fica com vergonha, corre. E aí ela vai lá falar com a amiga dela, Cassie. Outra coisa que eu odiei também, porque ela fica passando pano pra essa menina, sendo que não é pra passar pano, não, essa menina não merece. E aí fica nessa, entendeu? Aí fica nessa coisa aí de normalidade, volta tudo normal. Os dois voltam a se odiar, ela volta a ser amiga da Cassie, ninguém lembra mais da briga, e olha que a briga foi feia entre elas, mas ninguém fala nada, e é basicamente isso que acontece. E é isso, gente. Aí fica nessa situação. E aí ela fica super brava com o Renner, porque ela gosta do Renner, e o Renner foi pro baile com outra menina. Só que, tipo assim, eu não entendo porque ela ficou brava, porque ele chamou a menina pra ir pro baile com ele, porque ele não tinha ninguém pra ir, e ele chamou ela antes dos dois viajarem no tempo. Então, assim, não faz nenhum sentido ela ficar irritada, mas como ela gosta dele e tá com ciúme, ela fica irritada. E aí isso acontece. E é isso, gente. Aí vai, vem, chega o baile de formatura, ela toma coragem lá, chama o menino pra ir pro baile, né? Já que ela chamou o Renner e ele estava ocupado. Ela chama o menino lá, que ela fala várias vezes no livro, porque ela gostava do menino, pelo menos achava que gostava. E aí eles vão juntos. Aí fica esse clima, fica o Renner com a menina lá, ela com o menino lá. E aí é isso, todo mundo vai pro baile. Aí no baile também acontece bastante coisa, porque ela conversa de novo com a Cassie. E aí ela até fala no livro pra gente que ela finalmente percebeu que as coisas não vão voltar a ser como era antes. Alguma coisa ali na amizade dela se rompeu, porque eu não vou dar spoiler pra vocês, mas
A Cassie teve dedo em uma das situações, na verdade, na situação mais importante que fez a Charlotte odiar o Renner. Ela teve dedo nisso, e aí vocês vão descobrir o que é quando vocês lerem. Então, ela descobre que a Cassie, né, tal, e aí elas têm uma briguinha, mas depois fica tudo de boa, porque a Cassie fala, ai, vai lá atrás do Renner. Aí ela vai atrás do Renner, e aí ele tem a cena, é a cena final do livro. Eles dançam, conversam, e aí ele fala que ama ela e tudo. E que eles falam sobre aquilo, né? Eles falam, tipo, será que aquilo foi real? E aí o Renner até fala pra Charlotte, pra mim, eu acho que foi real. Mas independentemente do que for, eu quero aproveitar o aqui e agora com você e eu te amo, e é isso. É basicamente isso que acontece, gente. Ai, achei muito fofo esse livro. Olha o tanto de marcação. Nossa, olha a diferença do livro antes e depois. Olha como ele tá muito mais bonito agora de marcação. Tava horrorosa aquela marcação que eu fiz, gente. Misericórdia. Mas enfim, eu adorei. Eu tô em dúvida em que nota que eu vou dar, porque como eu falei pra vocês, eu senti que eu li ele igual eu li na primeira vez, como... Gente, eu não sei porquê, que ódio. Toda vez que eu leio esse livro, eu sinto que eu poderia ter gostado mais do que eu gostei. Isso me irrita, porque fica uma sensação de um grande ponto de interrogação sobre o que eu achei do livro. Mas enfim, basicamente eu amei o livro. Eu gostei mais de ler ele agora, né, do que da minha primeira leitura, porque minha primeira leitura faz muito tempo, eu não lembro. E essa leitura também, essa releitura foi bem legal. E eu lembro dela, né, ao contrário da primeira. Mas basicamente eu sinto que sim, eu dei mais atenção pro livro, mas também não foi aquelas coisas todas. E eu senti que poderia ter dado mais atenção. Então, tirando isso, eu gostei muito da leitura e eu estou em dúvida se eu dou nota 4,5 ou 5. 4,5 foi a nota que eu dei pra primeira vez que eu li, então eu tô bem em dúvida se eu dou 5. Favoritado com certeza não vai ser, mas eu acho que 5 esse livro merece. Nossa, tô com muito sono hoje. Não sei não sei se 5 vai ser, mas eu sinto que ele merece, por isso eu tô pensando em dar 5. Mas enfim, seja a nota for que eu dê, vocês vão descobrir lá no meu book Instagram. Pra quem não me segue, me sigam lá, é @reading.tai. Eu faço resenha escrita de todos os meus livros lá, também posto reels. E é isso, gente. Leiam esse livro, vale muito a pena. Esse é o tipo de livro clichê que não é chato, sabe? É aquela coisa fofa. Esse livro é que nem aquele filme De Repente 30. Só que ele é muito diferente também, porque ele tem todo o jeitinho dele. E esse livro é muito fofo. Juro, muito fofo. Vocês têm que assistir, ó. Vocês têm que ler esse livro. É muito bom. Ele é um clichê super fofinho. Ele tem várias referências a comédias românticas. E é um livro também muito importante, principalmente se você terminou o ensino médio agora, você vai se ver em vários momentos, né, do livro, porque eles estão terminando o ensino médio. Assim como eu terminei, né, eles estão terminando, então a gente sente uma familiaridade nesse sentimento de adeus, de uma fase acabando. E a gente também sente esse sentimento de que não pode deixar situações externas interferirem no seu presente, porque só porque ela viajou no futuro, ela não pode se prender a isso, e só porque ela é muito focada em metas e objetivos, ela também não pode se prender a isso, porque ela tem que viver, pelo amor de Deus. Então esse livro, ele fala sobre muitas coisas, eu acho isso muito fofo. A relação dela com o Renner também é super legal, porque chega uma hora que dá raiva, porque eles se odeiam muito no começo e dá uma raiva, porque, gente, não precisa tanto odiar a pessoa assim. Só que depois, quando a gente percebe que eles se gostam, é super fofo. Eles... Não sei explicar, sabe? O Renner também, ele é um personagem muito adorável. Muito adorável, gostei muito. E é isso, gente. Acho que é só isso que eu tenho pra falar. Mas é isso. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e leiam esse querido. Depois me falem o que achou. Um beijo e até o próximo vídeo.